Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Hoje destacamos um livro de Murakami, Norwegian Wood. E é um livro, como eu comentei com a Ana, que tem uma capa muito bonita, mas é um livro, não quer dizer que não é bonito, porque ele é bonito. Mas é triste. Mas é muito triste. É triste, sim. É muito triste. Eu até o comprei muito pela ilustração, porque é uma edição agora mais recente dos livros dele, não sei se já vi 2 ou 3 pelo menos com esta ilustração e é muito atrativa. É isso. E eu quando vi fiquei, uau! E depois percebemos que já o tínhamos em comum, não é? Sim, porque nós não costumamos comprar livros em comum. Calhou, propositadamente não foi, não é? Calhou, porque podemos trocar, eu empresto livros meus, tu a mim, mas neste caso tínhamos já comprado e não sabíamos que já o tínhamos, portanto, e quando percebemos isso, eu também ainda não tinha lido ainda sobre livros do Haruki Murakami, e aliás, tinha lido já um... Sputnik, My Love. My Love, sim. Que gostei, é assim, é um livro mais pequenino, tem assim uma leitura mais corrente, não sei, leu-se muito bem, e quando eu comecei a ler este Norwegian Wood, percebi que a escrita dele é mesmo cativante e faz-te continuar a ler. Eu costumo dizer que o Murakami nos faz afeiçoar aos personagens. Uhum. Tu, no decorrer do livro, tu acabas por te afeiçoar às personagens e acabas por, no teu dia-a-dia, estás a fazer outras coisas e ires-te lembrando das personagens do livro. Uhum. Portanto, ele é muito cativante. Ele tem uma escrita, para mim, é brilhante. Sim. Não fosse um dos meus escritores preferidos. E dá muita vontade de ler mais obras dele. Tu tens a crónica... Eu tenho muitas. A crónica dos pássaros. Do Pássaro de Corda, Okay. Tenho o Café à Beira-Mar, tenho o A Noite, Q84. Exato. Os 3 volumes, Sim. Tenho A Noite, tenho o Sputnik My Love, tenho o Impiedoso País, e é assim qualquer coisa que o título tem, é muito extenso. E tenho várias obras. ainda por ler? Ainda por ler, alguns? Sim, alguns ainda por ler. Portanto, E quais é que já leste até aqui? A Rapariga que Inventou o Sonho, um Q84, o Sputnik My Love. E olhando para esses, qual é que tu imagina? Eu gosto de todos. Eu agora queria ler outro dele, qual é que tu me dizias? É este? Um Q84, a trilogia. Coisa que já me disseste. Já falámos várias vezes disso. Sim. E para mim é brilhante. São 3 livros brilhantes. Uhum. Depois tu pensas, porque são livros bastante... É uma trilogia, não é? Sim. Algo que eu não sabia. Sim. Eu pensava que era só um livro. E são livros enormes. Uhum. E nunca, em parte alguma, eu me cansei de estar a ler. Sim. Além disso, eu acabei o 3º livro e isso me apetecia chorar, porque fiquei mesmo triste. Porque eu comecei a ler o primeiro, acho que em novembro, e acabei, salvo erro, em janeiro. Okay. Em janeiro 3º, para aí. De corrida. E durante estes meses foi a minha companhia. Foi a minha Acabas por sentir companhia. Um bocadinho uma falta Sinto quando falta terminas o livro. Sinto falta daqueles personagens e um dia, se leres, vais ler, com certeza que vais ler, tu vais olhar para o céu e vais procurar uma segunda lua. Portanto, Já estás a deixar curiosidade no ar. Sim, é um livro mesmo. Eu com este que nós estamos a falar hoje, o Norwegian Wood, eu também senti isso. Depois de terminar o livro, tu ficas com uma vontade de não largar o livro, de ficar ali. Tipo... É uma nostalgia. Sim, nostalgia, não é? Sim. Eu, por exemplo, eu vejo isso em todas as obras que li de Murakami, ele consegue afeiçoar-me às personagens de tal forma em que eu costumo dizer que o Murakami escreve como se estivesse a escrever num universo paralelo, num mundo paralelo, e tu entras nesse mundo paralelo, Sim. Entras e identificas-te, não é? Sim. E depois é uma escrita inteligente, porque ele fala de temas atuais da sociedade, fala de tudo. E identificamos. Talvez por isso nos prenda mais, porque são coisas da realidade e
e que todos vivemos, todos passamos por isso, talvez por isso nos prenda, mas mesmo a própria escrita dele é Pois é muito engraçado, interessante. tens romances, tens ficção e tens crónicas. Acabas por ter um bocadinho de tudo. E ele Formas diferentes da sua escrita, ele é mas um todas elas mestre. interessantes, não é? Exatamente. E olha, só aqui, a título de curiosidade, nós, como já referimos, comprámos as duas o Norwegian Wood e combinámos ler o livro em conjunto. Foi o primeiro, não é? Foi o nosso primeiro livro. E foi a primeira vez que falámos, vamos ler em conjunto. E foi a partir deste ler em conjunto Foi. que um dia surgiu a ideia, vamos fazer um podcast. Sim, aliás, já tinha acontecido há algum tempo atrás. Estávamos a falar sobre livros, não sei se falámos de um clube de leitura, já não sei muito bem. Foi um clube de leitura. Mas estávamos aqui, foi alguma conversa associada a encontros com copos de vinho, coisas assim do género, e tu disseste, tu fizeres o clube de leitura, eu vou lá estar. E então aquilo ficou na memória. Então, quando voltámos a falar sobre isto e sobre clubes de leitura, fez-nos logo... Temos o mesmo livro em comum, vamos ler ao mesmo tempo e perceber o que é isto de ler em comum, porque tu ouves falar de clubes de leitura e ficas, mas vais estar à espera da outra pessoa, como é? Que objetivos? Vais ter que ler à pressa para acompanhar a pessoa... Mas não, também acho que devemos escolher bem com quem vamos partilhar o livro. Entre nós correu muito bem. Nós acabámos o livro com um dia ou dois de diferença. Sim, sim. E tivemos o lançamento do podcast pelo meio, temos o nosso trabalho, temos as nossas vidas e correu muito bem. E eu não sinto que o tenha lido à pressa, pelo Eu contrário. também não. Até porque é um livro que está constantemente, pega-me. Sim. Ele próprio é que está com vontade de ser lido. Sim. Portanto, podemos recomendar as pessoas que se identifiquem e tenham gostos literários semelhantes fazer esta experiência, porque foi uma experiência engraçada. Foi. Uma experiência engraçada. Foi, e acabamos por perceber porque é que, mesmo nas redes sociais, tu agora vês muito essa partilha sobre leitura em conjunto, e até na altura do Covid viam-se grupos que faziam isso online, não é? Era uma forma de manterem esses encontros virtuais. Exato. Estávamos receosas no início de que ia não correr bem, mas não foi giro. Perfeito. Pelo menos com este correu muito bem. E connosco correu bem. Queres falar-nos sobre a origem do nome deste livro? Quero. Então, o livro inicia, isto sem fazer spoilers, porque a nossa intenção é que vocês leiam os livros sem... Eu acho que acabamos por fazer um bocadinho. Um bocadinho, sim. Não é bem essa a intenção. Não desvendamos finais. Sim, não, isso não. O livro inicia com uma viagem da personagem principal, que é o Toru, uma viagem de avião. E ele meramente ouve o Norwegian Wood dos Beatles. A música dos Beatles, sim. E o que é que isso acontece? O que é que aconteceu? Fez com que ele viajasse até à adolescência e se recordasse... Revivesse muito do que viveu, não é? Exato. Os seus 17 anos, por aí? Sim, entre os 16 e os 17 anos. Basicamente, o livro fala muito num equilíbrio entre a vida e a morte. Até porque acontecem algumas perdas durante, não só no seu com ele, mas com quem o rodeia, de outras relações, e acho que todo o livro fala um bocadinho de perda. E depois como é lidar com, por exemplo, a pessoa morre, não é? E fica a outra de cá. E como é que essa pessoa reage à perca? Sim. Eu também senti que... Eu acho que este livro, logo ao início, eu percebi que era espetacular por juntar referências musicais. Só logo a começar pelos Beatles e... Mas sabes que não é só este livro. Basicamente, todos os livros do Murakami, todos eles vão buscar referências musicais e referências literárias. Literárias também, sim. Portanto, é mesmo uma característica dele. Mas desculpa, interrompi-te. Não, mas isso era sobre isso. É espetacular tu tirares referências dali, e neste livro em específico adorei essa parte de referências musicais, de nos falar sobre livros, lá está. Gostei da parte de haver um facho. Seu amigo, sim. Mas facho. Sim, e era facho porque o rapaz era obstinado por limpezas.
porque eles moravam na altura numa residência de estudantes, isto por volta dos anos 60, década de 60, Sim. e então, e era residência feminina e residência masculina, e ele partilhava o quarto com o Facho, e o Facho era obstinado por limpezas. Aquele quarto estava sempre impecavelmente limpo. Sim. E não sei se te apercebes ao longo do livro, quando o Toru vai crescendo, não é? Sim. Ele preserva sempre... Vai ganhando esses hábitos também. Os hábitos de limpeza. Mesmo que o amigo Facho não estivesse. Exatamente. Aqui o Toru conseguiu ir buscar o bom do Facho, e o Facho só era chamado Facho por ser ali obstinado por limpezas. Em relação às perdas que são muito faladas neste livro, é muito falado sobre a solidão, sobre a necessidade de querer estar sozinha ou sozinho, não sendo isso negativo, na minha opinião, até porque gosto de estar sozinha, gosto de ter momentos de introspeção, não é? Tu estares sozinho não quer dizer que não estejas bem, pelo contrário, acho que todos precisamos de ter momentos connosco próprios. Exato. Só para estarmos connosco. Exatamente. Connosco, não é? Mas também acho que em certos momentos precisamos de alguém que nos pevite. Sim, até porque o facto de estarmos sozinhos, se isso se torna ali com outro peso, não é? Que eventualmente pode haver episódios de depressão, em que tu estás ali profunda. Sim, e negas-te a sair, negas-te a estar com pessoas, aí realmente já não é saudável. E aí convém entrar alguém que te espevite e que te tire daquele estado e que te ajude, de uma sacudidela e te ajude... Sim. Mesmo que tu não queiras aceitar essa ajuda, porque no fundo é uma ajuda, mas é algo que depois te faz bem. E mais tarde vais admitir que essa pessoa efetivamente esteve bem e que se calhar se não fosse por essa pessoa tu não estavas ou não tinhas saído daquele buraco. E vemos isso no livro. Vemos várias vezes, conseguimos ver essa... E vemos também, no seguimento do que tu estás a dizer, vemos muito a disponibilidade de quem está ao lado, de quem está a assistir, ou de quem, se tu gostas de alguém e essa pessoa não está bem, tu quereres estar disponível para ela, por mais que tu às vezes também possas não estar tão bem, não é? Mas há sempre a preocupação. Sim. Em saber como é que o outro está. Sim. E acho que é muito importante, cada vez mais importante, termos aquele grupo de pessoas que efetivamente nos fazem bem. Porque estás rodeado. E a quem tu sabes, a quem podes recorrer, não só para as coisas boas, mas para quando estás mal. Preciso de quando tu estar estás mal. bem, geralmente não precisas de grande apoio, não é? Sim. Quando tu estás mal é quando precisas de apoio. E cada vez é mais importante tu saberes com quem contares. E às vezes estás rodeada de muita gente não significa que estejas rodeada de muita gente que vá ajudar ou que tu possas confiar. Sim, até porque tu, mesmo que queiras, que seja um momento em que queiras estar com pessoas que gostas, nem precisas de falar do que estás a passar. Muitas vezes basta estar com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que te fazem sentir bem, que és tu própria, não há julgamento. Depois flui, vem uma gargalhada, vem outra gargalhada e tu acabas por depois terminar aquele período. E sais mais leve. Mais leve, com outra sensação. Aquele aperto que se calhar tu tinhas anteriormente deixa de ser tão pesado, não é? Tão apertado. Sim. Eu acho que isso é uma forma de terapia, mas este livro também nos fala de outras formas de terapia, a meu ver. Uma delas foi um dos personagens que tinha um gatinho. Sim. E eu acho que isso é muito giro aparecer em livros. Eu acho que os livros estão muito presentes aliás, os gatos estão muito presentes nos livros e eu própria sinto isso. Quando eu estou com um gato... dizem que os gatos têm energias positivas. Tem, sem dúvida que tem. Eu tenho um gato muito próximo, não é meu, é quase como se fosse, e estou algumas vezes com esse gato, que o gato parece que me penetra a alma com o olhar. Parece que limpa as energias negativas. O gato fica a olhar-me fixamente, assim perto de mim, e parece que entra pela minha alma, e então é assim uma sensação incrível. Então eu acho que estejamos a falar de gatos como outro tipo de animais. Conheço uma senhora que tem... É engraçado falar disto e ela depois vai ouvir e vai achar muita piada, mas ela tem 2 filhas, também já
à volta dos 20 anos, não sabemos precisar, penso que já sejam maiores de idade as duas, e tanto as filhas como ela, cada uma tem uma cabrinha de estimação. É engraçado. Não é incrível? Os animais... Tu não vês isto acontecer? Não vês, não, mas os animais acabam por nos curar. Sim. E há aquele ditado que diz que crianças e animais ditam quem é uma pessoa, não é? Pois, sim. Ou da forma que tu tratas animais, diz muito de ti, não é? Algo assim do género. Outra coisa que eu gostei e que também associei para mim, que eu sei que para ti não é o caso, mas há uma certa altura em que falam de um jardim, de uma casa que um dos personagens que cuidou e que tornou aquele espaço espetacular, e para mim as plantas também são uma terapia espetacular. Sim, já sei que é para mim, mas logo a esta altura estamos no final do inverno, estamos prestes a entrar na primavera, que é a melhor altura, e tu começas a ver as plantas a rebentar, a crescer, tu olhas e tem uma folha nova, tipo, aquilo para mim é fascinante. Sim. E não deixa de ser algo que tu cuidas e que te dá retorno. É claro que eu também tenho plantas que terminam o seu ciclo, não é? Exato. Não é por ter algumas plantas, que tenho algumas, que a coisa corre sempre bem, porque plantas, por exemplo, no verão, que tipo suculentas, não sei se sabes, que são plantas que não precisam de muita água. Sim, que não precisam de muita manutenção, não é? Que por vezes também no verão acabo por perdê-las, porque são temperaturas também muito extremas, não é? Assim como no inverno, muita umidade ou pouco sol. Pronto, não te quero falar muito de plantas, mas queria partilhar isto, que era esta questão de enquanto tu estás a cuidar de plantas, serve também como uma terapia, e também quis falar disso porque também é algo que abordam neste livro. Acho que a música também entra aqui muito como terapia. Sim. E a literatura. E a literatura, sim. São dois pontos que eu acho também essenciais, que foram muitas vezes falados pelas personagens, tanto a música como a literatura. E faz sentido, não é? Olha, no caso da literatura eu anotei, porque eles falam, um dos autores de Hermann Hesse, não sei se conheces, Nunca li, mas... há um livro muito bonito que se chama Siddhartha, que é um livro pequenino, e eu até já ofereci uma série de vezes porque acho que é muito giro. Falaram também de outro autor, penso que seja francês, que é o Boris Vian, sem pronúncia nenhuma francesa, porque isso não é comigo, mas também fiquei curiosa por ver. E outra ainda, penso que tenha sido mais numa fase inicial, até com o tal amigo Facho, em que falaram sobre o marxismo, sobre um livro que é O Capital, de Karl Marx. Exatamente. Algo que também não se fala propriamente nesta definição, mas que acaba por estar muito presente no nosso dia-a-dia, não é? Sim, e continua e há de continuar a estar. Por isso, eu acho que aborda temas muito interessantes, muito presentes Sim. do nosso dia-a-dia e de coisas com as quais lidamos e que têm que ser faladas. Sabes, eu achei muita piada, gostei muito de uma frase que tirei do livro e que realmente, se fizermos uma retrospectiva, faz muito sentido. A frase é: para certas pessoas o amor faz-se pequenos nadas, ou então não é amor. Isto aqui no amor na generalidade. É verdade. Acho que é uma frase muito coerente. Sim. Que conseguimos adequar ao nosso dia-a-dia também. É verdade. E o livro logo começa com aquela frase que nós já utilizámos no primeiro episódio, foi logo aquela que nos marcou, que nos saltou logo à vista, e até muito nesse sentido, sobre o que acontece quando abrimos os nossos corações. Que ficamos curadas. Vai dar à conversa que temos tido, não é? Da partilha e das terapias também que vamos tendo e que nos ajudam a melhorar estados de espírito menos positivos, não é? Exatamente. Gostava muito de vos falar do final, só que não vou falar-vos do final. Não podemos. Portanto, vocês vão ler o livro. Eu gostei muito mesmo
E como já disse, foi difícil terminar este livro porque... Não estava vontade de ler outra vez. Sim, Eu tive isso vontade de acontece ler com outra alguns. vez. Isso acontece com Eu alguns. tive vontade de agarrar Sim. e voltar para a página inicial e ler Sim. o livro outra vez. Acho que é um livro muito bonito, Sim. embora um pouco triste, com uma carga emocional muito grande, Sim, mas é um livro muito bonito. mas eu acho que esses livros marcam de uma forma que outros livros não marcam. É isso. Eu prefiro pegar num livro destes e ficar... Sim, ficar parece que apertado. lemos um abanão. Sim, um abanão, parece que ficamos com o peito apertado, do que estar a ler um livro e estar a passar página a página, parece que não me está a dizer nada. E aqueles em que acabas Sim. de ler um parágrafo e pensas, Vou continuar ou não? o que é que eu acabei de ler? Sim. Então voltas assim e voltas a ler o que já leste e parece que não entra. A escrita do Murakami, não. Tu lês e ficas com o que leste na cabeça. Sabes que agora fizeste-me lembrar um livro do Fernando Pessoa, O Desassossego, Sim. que é um livro que... É uma bíblia. Sim, que é muito meu. E eu li as frases e ficava... e voltava a ler. É fascinada. Sim, É como sim. Muitas partes do livro isto acontecia. Sim. Sim. E sabes que o livro do Desassossego, eu abro o livro em qualquer página Sim. e leio uma frase. Sim. E posso já ter lido essa frase bem umas 100 vezes, Sim. mas eu acabo por ficar fascinada. É. Parece que é a primeira vez que estou a ler aquela frase. É incrível. Também havíamos de falar É dele. incrível, sim. Acho que falámos muito dos pontos, de todos os pontos importantes deste livro e o porquê de estarmos a falar dele, e gostávamos muito de vos passar este feedback e encontramos-nos para a próxima. Acompanhem-nos no Spotify No YouTube. e no Instagram. Obrigada. Até à próxima! Beijinhos.